Educação à distância, mudando realidades. Olá, 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 meu aluno, olá, olá, caro aluno. É um imenso prazer em ter vocês dentro do Instituto Federal de Rondônia, participando do projeto Novos Caminhos, né? Vocês, alunos que estão matriculados e participando do curso de auxiliar de laboratório de saneamento, né? Eu sou o professor Alberto. Nós vamos estudar a disciplina de empreendedorismo, né? E eu gostaria de dar a boa-vinda, né? Sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal de Rondônia, ao IFRO, né? Eu sou professor do Instituto Federal, eu sou professor de administração, né? Fico imensamente feliz de poder recebê-los, né? Sei que temos alunos aí espalhados em todos os estados da Federação Brasileira, e isso muito nos orgulha de poder levar conhecimento, de disseminar conhecimento em diversos outros estados. Então, mais uma vez, quero registrar, né, sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal de Rondônia, né? O campus, né, que oferta esse curso do projeto Novos Caminhos é o campus Porto Velho Calama, né, no qual nós vamos trabalhar dentro do curso auxiliar de laboratório de saneamento. Tá? Sejam imensamente bem-vindos. Tá? Eles possam me conhecer, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? Sou graduado, sou bacharel em administração de empresas, né? Me formei em 2005, né? De lá para cá fiz duas especializações, fiz uma especialização em gestão de pessoas, fiz uma especialização em metodologia do ensino superior, né? E recentemente cursei um mestrado no Instituto Politécnico do Porto, lá em Portugal. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, um pouco do que eu aprendi, né, para que a gente consiga construir um debate, para que a gente consiga construir alguns conceitos, né? Lembrando que nós vamos construir isso juntos, né? Eu também não sei tudo e aos poucos a gente vai aprendendo junto, construindo junto, debatendo. Nós temos por trás desse curso uma equipe de profissionais que irá te ajudar, você, aluno, né, e me ajudar também, professor, a desenvolver, né, a acompanhar e a poder fazer a gestão do curso. Nós temos uma equipe de tutores, nós temos uma equipe de gestão por trás disso, que trabalha fortemente para que a gente consiga hoje gravar esses vídeos, para que a gente consiga hoje assistir esses vídeos dentro da Rede Federal de Educação. Eu, mais uma vez, registro que estou imensamente feliz em fazer parte desse projeto Novos Caminhos. É um projeto histórico, é um projeto que vai trazer conhecimento, luz, sabedoria a todos os alunos, né, de todo o Brasil. E ainda fico deveras emocionado de poder também ter o Instituto Federal de Rondônia participando disso, especialmente o campus Calama, que é o campus que eu trabalho como professor de administração. Então, nosso tempo é muito curto, né? Nós temos um espaço muito curto para poder debater um tema tão bacana, um tema tão relevante que hoje faz parte de várias propostas de trabalho, faz parte do governo, faz parte da sociedade, né? Que é o tema de empreendedorismo. Eu vou compartilhar com vocês uma tela para que vocês consigam visualizar isso e que a gente consiga discutir, conversar inicialmente sobre o que iremos falar. Essa aula de hoje ela terá a duração de aproximadamente 1 hora, tá? E ao longo das semanas aí eu vou estar disponibilizando para vocês os links, os vídeos, para que você, aluno, consiga
assistir às aulas em qualquer parte, em qualquer lugar e no horário que seja disponível, um horário que seja melhor para você. Você, aluno, deve fazer a gestão disso, tá? Então, eu vou compartilhar a tela para que a gente possa iniciar, então, a nossa disciplina. Eu já me apresentei para vocês, vocês já me conhecem, né? Falei um pouco de mim, falei um pouco da minha formação, né? Falei um pouco do Instituto Federal, falei um pouco do campus no qual eu trabalho, né? Então, vamos lá. Eu sou Alberto, né? Meu e-mail, né? Meu WhatsApp, né? E a disciplina no qual nós vamos trabalhar, que é a disciplina de empreendedorismo, né? Planejamento estratégico, criação e aplicação prática, né? Essa é a disciplina que foi proposta para o curso de auxiliar de laboratório de saneamento. Esse curso, essa disciplina, ela tem como proposta, né, levar os alunos a conhecer, saber um pouco do que é o empreendedorismo, para que serve, quais são os tipos e formas, o que é matriz SWOT, o que é visão, o que é missão, né? E alguns aspectos do plano de negócio. O tempo é muito curto, nós não teremos a oportunidade de poder elaborar de construir de poder fazer uma pesquisa, né? Mas nós iremos estudar sobre ele, né? Então, a ementa do curso, ela traz aí como fatores que devem ser observados aí de estudo, compreendendo fatores internos e externos da organização. Nós vamos estudar no decorrer do curso que nós temos aí fatores que podem influenciar internamente a organização, que podem trazer consequências econômicas, por exemplo, e que esses fatores eles podem surgir dentro da organização. E nós também teremos a oportunidade de discutir e debater que existem também fatores externos que estão fora da organização e que podem também trazer consequências, como, por exemplo, um prejuízo financeiro para a organização. Então, nós vamos ter fatores internos e externos que podem afetar a nossa empresa, a nossa organização. Adiante, nós vamos estudar sobre matriz SWOT, o que é a matriz SWOT, que ferramenta é essa. Algumas pessoas conhecem pela FOFA, né, a força, a organização, fraqueza e ameaça. Nós vamos debater mais, estudar conceito, ver alguns exemplos, né? É importante que a gente elucide isso de uma forma bem clara, porque essa é uma ferramenta que vem sendo utilizada na gestão das empresas e que o empreendedor ele precisa saber, conhecer, para que numa tomada de decisão ele consiga ali utilizar dessa ferramenta para a construção do seu empreendimento. Nós vamos estudar também a missão. Toda empresa ela tem uma missão, ela tem uma visão, ela tem valores no qual ela segue, né? Nós vamos estudar o que é isso, como se constrói isso. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos também disso, tá? Nós vamos também estudar como identificar uma oportunidade, né? Como um empreendedor identifica, analisa, visão de futuro, como ele vai observar isso no mercado. E por derradeiro e último, e digo eu que talvez o tema mais importante, né, é o plano de negócio, né? Aqui, devido à carga horária, nós não teremos a oportunidade de construir um plano, né? Mas nós iremos estudar, né, conhecer os conceitos, né, como se monta, como se constrói. E na nossa referência bibliográfica, lá do PPC do curso, nós temos aí o Dornelas, né, o José de Assis Dornelas, que ele é um escritor conceituadíssimo aí sobre empreendedorismo, né? Nós vamos utilizar aí os conceitos, as ideias dele de construção do plano de negócio e nós iremos estudar sobre isso, né? Então, vamos avançar, vamos avançar. Galera, e o que é empreendedorismo, né? Alguns alunos às vezes perguntam, professor, o que é empreendedorismo? Por que eu estudo empreendedorismo?
né? Quais são as características, qual a visão o que é a visão de futuro, professor, existem formas de poder empreender, existem tipos de poder empreender, existem, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas já associam o empreendedorismo à abertura de uma empresa, né? E a gente vai observar que o empreendedorismo ele está além disso. Existem alguns tipos de poder empreender, existem algumas formas de poder empreender. E abrir uma empresa, você abrir um negócio, é apenas uma das formas. Existem outras formas, existem outros tipos de poder empreender, né? É deveras importante registrar, pessoal, querido aluno, amado aluno, que o empreendedorismo hoje ele funciona como uma válvula de escape, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de crise, um momento de pandemia, um momento de desemprego. Economicamente, nós estamos numa situação crítica, complicada, né? Nosso governo ele tem gastado ali dinheiro, né, nas áreas sociais, né? E isso tem trazido uma dificuldade, né, na gestão da administração pública. Agora, o fato é que as pessoas elas estão ficando desempregadas, né? O mercado ele não tem emprego para todo mundo, as empresas elas estão fechando e isso traz algumas consequências para a gente trabalhador, que uma das consequências, né, é o desemprego. Então esse desemprego está aumentando, as pessoas estão ficando sem emprego, sem trabalho, e as pessoas voltam para o mercado porque elas precisam pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a conta de água, pagar a internet, pagar a escola do filho, pagar o plano de saúde, né? Então existe uma série de gastos que nós, trabalhadores, né, temos na nossa casa, né? Pensão do filho, né? Pensão da filha, pensão da esposa. Então existe uma série de gastos que nós temos. E você, trabalhador, você precisa voltar para o mercado, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro. Mas toda vez que eu volto para o mercado, toda vez que eu pego o meu currículo e eu vou deixar nas empresas, eu não tenho emprego. Por quê? Porque o desemprego está muito elevado, o desemprego está muito alto, né? E aí o empreendedorismo, ele surge como uma válvula de escape, como uma oportunidade, como uma chance, né? Como um período, como uma ponte de contingência para quê? Para que esse trabalhador ele volte ao mercado, mas não mais sendo empregado de alguém, né? Não mais sendo trabalhador de alguém, tendo uma carteira assinada, tendo que fazer um currículo, né? Agora ele volte para o mercado sendo um empreendedor, né? E aí, mercadologicamente, a gente observa que alguns empreendimentos eles têm surgido, como por exemplo, a gente tem tido uma característica muito marcante das pessoas que trabalham, elas são desligadas da sua empresa, elas recebem a multa, o FGTS, a indenização, né, o 13º, as férias, ela recebe todo esse dinheiro e aí ela decide empreender. E quando ela vai empreender, quando ela volta para o mercado, ela gasta todo o dinheiro que ela ganhou aí em 10, em 20, em 30 anos que ela trabalhou numa empresa. E se ela gastar esse dinheiro de forma desordenada, de forma desorganizada, não observando os conceitos do empreendedorismo, ela tem uma chance maior de poder não dar certo, de poder perder o seu dinheiro, de poder quebrar o seu negócio. E quando a gente usa desses conceitos, né, a gente pode ter uma chance maior, né, de poder ter sucesso no nosso negócio. Agora, como eu falei para vocês lá no slide anterior, nós temos fatores que vão influenciar no meu sucesso ou no meu fracasso, no meu fracasso. E um desses fatores é a economia, né? A economia é um fator externo que pode afetar o meu negócio. Um desses fatores é a economia. Agora, o trabalhador volta para o mercado, mas ele não volta mais para o mercado sendo empregado de alguém. Ele já volta para o mercado sendo empreendedor. E quando ele decide empreender, né, hoje o comportamento das pessoas tem sido dessa maneira, a pessoa trabalha 10, 20, 30 anos numa empresa, é desligada, é mandada embora, ela pega todo o dinheiro que ela tem, bota no bolso e volta para o mercado para empreender, o comportamento das pessoas tem sido abrir pequenos negócios.
Como, por exemplo, é o cachorro-quente que está na esquina da sua casa, é o espetinho que está na esquina da sua casa, né? São pequenos negócios que retornam para o mercado, né? Muitas das vezes de forma irregular, né? A pessoa não legaliza o seu negócio, ela não constitui ali uma microempresa, né? Ela não tira um CNPJ de MEI, microempreendedor individual, e aí esse empreendedor ele volta para o mercado de forma ilegal, né? Ele fica à margem ali da legislação, né? E aí ele volta para o mercado, né, querendo ganhar dinheiro, e muitas das vezes ele consegue ganhar dinheiro, né, consegue vender espetinho, ele consegue vender cachorro-quente, ele consegue vender sorvete na esquina de casa, né, só que ele também, às vezes, gera emprego, porque ele precisa de outras pessoas para poder trabalhar no negócio dele, e aí ele gera emprego também que é informal, né, então ele não constitui a formalidade da empresa dele, né, muitas das vezes sendo um microempreendedor individual, que é o MEI, e ele também constitui aí pessoas para trabalharem com ele de forma ilegal, não tendo a carteira assinada, não tendo todos os direitos, porventura, que um trabalhador teria. O fato é que essa pessoa que trabalhou 10, 20, 30 anos numa empresa, foi mandada embora, pegou ali a sua multa, seu FGTS, seu 13º proporcional, suas férias proporcional, pegou todo o dinheiro que ele tinha e aplicou num negócio. E ele voltou para o mercado agora não mais sendo empregado, ele voltou para o mercado agora sendo empreendedor, né? E aí ele abriu esse pequeno negócio, né? Ele gerou com esse pequeno negócio renda para ele e para a família dele. E ainda, digo mais, além de gerar renda, ele também gerou emprego, né? Para outra pessoa, né? E aí, às vezes ele está legal, às vezes ele está ilegal. Só que o fato que a gente precisa observar aqui é que esse empreendedor, muitas das vezes, ele não obedece, ele não observa, né, as regras do estudo da gestão, do estudo da administração e principalmente as observâncias do empreendedorismo. Como, por exemplo, ele, para poder abrir o negócio dele, ele não montou um plano de negócio, ele não observou quem era o público-alvo dele, ele não analisou oportunidades, né? Ele não fez nenhuma pesquisa com as pessoas daquela praça, daquela região, para saber se aquele empreendimento caberia naquela rua, naquele local, né? Então, esse empreendedor, ele não observa algumas regras, e aí isso pode levá-lo ao fracasso, né? É claro que quando a gente observa as regras, eu tenho uma maior chance de ter sucesso, né? Quando eu não observo as regras, né, os conceitos, a teoria, eu tenho uma maior chance de não ter sucesso, né? E observe que isso é tão... Existem tantos fatores internos e externos que podem influenciar isso, que um deles, por exemplo, a economia, né, que isso não é uma conta de matemática, no qual eu atendi as regras e eu vou ter sucesso. Não, isso não é uma conta de matemática, né? E existem situações políticas, econômicas, sociais, que podem fazer e podem ajudar o meu negócio a ter sucesso. Tá, galera? Então, eu gostaria de pedir para que vocês, então, assistissem o vídeo desse link, para que a gente pudesse debater e discutir um pouco mais sobre esse assunto, né? Vamos assistir, então, agora o vídeo do link. Vimos os seus comentários em nossos anúncios do YouTube. Precisa de um site para o seu negócio? Parece que você prefere fazer qualquer outra coisa do que assistir a outro. O que é ser empreendedor? Por que se fala tanto a respeito hoje em dia? O empreendedor nasce pronto ou qualquer pessoa pode se tornar um? O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Como você definiria empreendedorismo?
Historicamente, o empreendedorismo tem sido definido como uma maneira diferenciada de alocação de recursos e otimização de processos organizacionais, sempre de forma criativa, visando a diminuição de custos e melhoria de resultados. Percebe-se ainda que o termo é constantemente relacionado à criação de novos negócios, geralmente micro e pequenas empresas. Por trás desses negócios estão indivíduos diferenciados, conhecidos por empreendedores. Empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Empreendedorismo é o ato de estudar as características do empreendedor de sucesso. O empreendedorismo ainda não é considerado uma ciência, embora seja uma das áreas onde mais se pesquisa e se publica. Isso quer dizer que ainda não existem paradigmas, padrões que possam nos garantir que, a partir de certas circunstâncias, haverá um empreendedor de sucesso. Empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade. E o empreendedor? O empreendedor imagina, desenvolve e realiza visões. O empreendedor é alguém que sonha e tenta transformar o seu sonho em realidade. Sentir a necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática as ideias próprias, tornar seus sonhos realidades através de atividades planejadas. Empreendedores são pessoas que precisam ser dono de suas próprias decisões e seus próprios caminhos. Isto não significa falta de limite ou parâmetros. É o sujeito com forte necessidade de realização e poder, que possui a habilidade de influenciar pessoas, sente a necessidade de ter seu próprio negócio e aproveita as oportunidades que surgem. Em qualquer definição de empreendedorismo, encontra-se, pelo menos, os seguintes aspectos referentes ao empreendedor: iniciativa para criar e inovar e paixão pelo que faz. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Aceita assumir os riscos e a possibilidade de fracassar. Mas afinal, quem é o empreendedor? É alguém, uma pessoa que empreende, que constrói algo novo. Alguém que possui uma visão à frente, enxerga o futuro e se propõe a construí-lo. Alguém que tem motivação e energia para promover mudanças. É um agente de transformação. O empreendedor é alguém que não está satisfeito com o estado das coisas e deseja construir um novo. Tipos de empreendedores. É empreendedor de negócios. É aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas. Empreendedor interno. É aquele indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a empresa e os negócios. Empreendedor comunitário ou social. É aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade. Voluntariado, terceiro setor. Características do comportamento empreendedor. Busca oportunidades e tem iniciativa. O empreendedor descobre e transforma oportunidades em produtos e negócios inovadores. Correr riscos calculados. O empreendedor não está em busca de aventuras, e sim de resultados. Exigência de qualidade e eficiência. Exceder padrões de qualidade com menores custos. Esse é o desafio. Persistência. As estratégias mudam com as circunstâncias. Seja persistente, não teimoso. Comprometimento. Dedicação e responsabilidade não são sacrifícios, mas investimentos. Busca de informações. Necessidades dos clientes, competências dos concorrentes e condições dos fornecedores. Este é o seu universo. Conheça-o. Estabelecimento de metas. Desafios de curto, médio e longo prazo são a sua estrada. Boa viagem. Planejamento e monitoramento sistemático. Planejar é projetar hoje aonde se quer chegar no futuro, enxergando o caminho a ser percorrido e seus obstáculos. É o sonho consequente. Persuasão e rede de contatos. Forme redes de contatos. Desperte e conquiste corações e mentes. Independência e autoconfiança. Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer dos erros uma oportunidade para se tornar melhor é da natureza do empreendedor. Seria sorte? Em empreendedorismo, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Querer não é poder. Onde outros veem crise, problemas, caos, confusão, empreendedores enxergam oportunidades.
Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Você e sua equipe precisam trabalhar remotamente? Então, galera, olha que legal, né? Vídeo bacana, vídeo nos faz refletir sobre o empreendedorismo, né? E nessa reflexão, a gente observa que existem tipos, existem formas de poder empreender, né? E no nosso vídeo, a gente viu que existem três tipos de poder empreender. As pessoas geralmente conhecem um, que é a abertura da empresa. Então, quando eu falo em empreendedorismo, todo mundo já associa esse nome à abertura de uma empresa, né? Mas existem outras maneiras de poder empreender. O empreendedorismo está muito além disso. Então, uma forma, um tipo de poder empreender, nós vimos que é o empreendedor corporativo. Esse empreendedor corporativo, ele está dentro das empresas, ele está dentro das organizações. E ele vai trazer ideias, ele vai trazer propostas novas para que a empresa dele melhore, para que a empresa no qual ele trabalha venda mais produtos, venda mais serviços. Então, ele também é empreendedor, mas ele exerce o empreendedorismo dentro da empresa no qual ele trabalha, né? Isso é importante, isso é muito legal. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Professor, então eu também posso ser empreendedor na empresa que eu trabalho? Pode. Nós podemos ser empreendedores dentro da empresa no qual nós trabalhamos. E esse empreendedor é o empreendedor corporativo. Que legal. Então, você, na aula de hoje, né, ficou sabendo que você, aluno, pode também empreender dentro da empresa no qual você trabalha. Tá? E eu espero que todos vocês hoje que estão assistindo a minha aula, que trabalham, né, dentro de uma empresa, que trabalham dentro de uma organização, instiguem esse lado empreendedor, né, levem ideias, tragam propostas, tentem melhorar o ambiente, a empresa no qual vocês trabalham, né, para que a empresa cada vez mais melhore os processos, tenha lucro, né, e para que você, trabalhador, né, consequentemente, também possa gozar disso, né? Primeiro, mantendo o seu posto de trabalho, e segundo, né, sendo valorizado pela empresa no qual você trabalha. Então, você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Tá? A segunda maneira, a segunda forma, o segundo tipo de poder empreender, pessoal, é o empreendedorismo que as pessoas conhecem aí fora. É o empreendedor de negócios, é o empreendedor que vai abrir uma empresa, é o empreendedor que cria uma empresa. E quando a gente fala de empreendedorismo, lá fora, todo mundo já associa esse empreendedorismo, esse empreendedor, a esse empreendedor que abre negócios. Ele é um empreendedor de negócios, né? E isso é importante, né? Esse empreendedor, ele exerce um papel fundamental dentro da economia, né? Ele está abrindo novos negócios, ele vai gerar novas riquezas para o Estado, para o município, ele vai pagar taxa, imposto, tributo para o Estado, para o município, ele vai gerar empregos para as pessoas, né? Então, esse empreendedor de negócios, né, ele exerce um papel fundamental dentro da economia, né? Ele exerce um papel fundamental da economia, ele é um pilar dessa economia, né? E a geração de emprego, ela depende muito dele, muito do trabalho dele, muito da ação dele, muito da visão de futuro, do planejamento e do sucesso dele. Se ele tem sucesso, ele vai gerar emprego. E gerando emprego, ele ajuda a sociedade, né? Se ele tem sucesso, ele vai pagar impostos, taxas e tributos para o município, para o Estado, e o Estado vai receber isso e vai nos devolver como os direitos sociais, nos dando mais saúde, educação, moradia, lazer. Então, esse empreendedor de negócios, esse empreendedor que vai abrir empresa, ele tem um papel fundamental, dentro da economia. Legal. Então, nós já estudamos que existem dois tipos, né, até agora. Ainda tem um terceiro que a gente vai estudar. A gente viu que um primeiro tipo é o empreendedor corporativo, é um empreendedor que trabalha dentro de uma empresa, é uma pessoa que tem carteira assinada, é um camarada, é uma pessoa que vai trazer ideias novas, ele é criativo, ele é inovador e vai tentar melhorar a empresa no qual ele trabalha.
Nós vimos um segundo tipo, uma segunda forma de poder empreender, que é o empreendedor de negócios. Esse empreendedor é o que as pessoas geralmente conhecem lá fora, que é o empreendedor que vai abrir uma empresa, né, que vai gerar riqueza, que vai gerar emprego, que vai gerar tributos, taxas, impostos para o município, para os estados. Ele é um pilar da economia. E nós vamos partir para o terceiro empreendedor, que é um empreendedor social. Esse empreendedor, ele vislumbra socialmente, né, ajudar as pessoas, ele tem um intuito, uma base social muito forte, né? Ele desempenha dentro da sociedade um trabalho social de ajuda, de auxílio para as pessoas e para os grupos menos favorecidos mais forte. Ele vai usar do empreendedorismo para ajudar essas pessoas, né? E aqui a gente tem como exemplo algumas pessoas que criam organizações não governamentais, né, que têm grupos de ações para poder ajudar outras pessoas que estão inseridas na sociedade de forma menos favorecida, né? Existem grupos sociais, por exemplo, que são organizados e ordenados para poder, por exemplo, dar comida para as pessoas, né? Para poder, por exemplo, juntar roupas, né? Então, isso também é uma forma de poder empreender. Mas, muitas das vezes, esse empreendedor, ele não tem por objetivo ganhar dinheiro. Ele não tem por objetivo ganhar dinheiro. O objetivo dele é proporcionar para as pessoas um ambiente mais social, um ambiente mais justo, né? E esse empreendedor, ele é um empreendedor que está na moda, é um empreendedor no qual tem um destaque maior, né? A gente fica deveras feliz quando a gente encontra um empreendedor com essas características que vai voltar para a sociedade, né? Que vai desempenhar e vai juntar todos os seus esforços no auxílio do seu próximo, né? E de uma sociedade mais justa e mais bela. Então, pessoal, nós estudamos até aqui, o vídeo nos trouxe, eu estou fazendo um breve resumo aqui, de que existem 3 tipos e 3 formas, né? Que é o empreendedor corporativo, que é o empreendedor de negócios, que é o empreendedor social, cada um com suas características. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo essa aula não sabiam disso, né? Não sabiam, e já associavam sempre o empreendedorismo a uma pessoa que vai abrir um negócio. Então, é muito importante a gente poder esclarecer isso, aprender, né? Ter a luz e sair da caverna, né? Nosso objetivo é poder sair da caverna. Nós precisamos sempre estudar, buscar qualificação profissional, luz, sabedoria, para que a gente consiga ter um discernimento melhor da nossa vida, tá? Então, vamos avançar. Eu vou compartilhar com você, aluno, a minha tela para a gente prosseguir. Antes disso, mais um assunto sobre planejamento, né, que é uma parte do nome da nossa disciplina, né, empreendedorismo, planejamento. Então, você planejar é você saber aonde você quer ir, né? O que você quer ser daqui 2, daqui 3, daqui 4 anos? O que você quer ser, você, aluno? Né? Muitos alunos, quando eu pergunto isso, os alunos falam para mim, professor, eu quero passar no concurso. Ah, tá bom, você quer passar no concurso, né? Legal, é importante, é legal, é uma carreira no qual você quer seguir. Mas o que você está fazendo para poder passar no concurso? Como você está planejando isso? Quais são as metas? Quais são os objetivos? Qual é o SMART disso? A gente vai estudar mais na frente o que é o SMART. O que você está fazendo? Ah, professor, eu quero passar no concurso, mas todo dia de tarde eu jogo videogame, eu jogo bola, eu vou para balada. Então, isso não tem planejamento, né? O planejamento você precisa desdobrar isso em ações, em metas, para que no final você consiga alcançar o seu resultado, né? Então, é como se, por exemplo, você, aluno, estivesse na sua casa e tivesse que se deslocar a um polo, a um campus do Instituto Federal. Você vai ter que se planejar, né? Você vai ter que estudar, poxa, eu vou pela rua tal, lá chegando no sinal tal, eu vou dobrar para a direita, posso dobrar para a esquerda, né? Mas se eu dobrar para a esquerda, meu caminho vai ser mais longo, aí se eu dobrar para a direita, vai ser mais perto. Então, você está planejando, né? Você está planejando a saída da sua casa até um campus, até um polo do Instituto Federal aí da sua cidade, né? Todavia, o planejamento da nossa vida e da empresa, ele é parecido, né? A nossa vida também, ela precisa de um planejamento. Professor, o que eu quero ser daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos? Eu quero fazer faculdade, eu quero passar no concurso.
eu quero trabalhar em tal empresa, eu quero atuar em tal área. Então, você precisa planejar isso. E as empresas, elas também planejam. Elas têm um planejamento estratégico, elas têm um planejamento financeiro. E isso é fundamental para o empreendedor ter sucesso. O planejamento das atividades, né? O planejamento estratégico, o planejamento comercial, o planejamento financeiro, isso é fundamental. Tá? Ainda outra coisa, em momentos de crise, né, no qual esse momento que a gente vive hoje, por exemplo, da pandemia, nós temos aí empreendedores que estão observando nesse momento de crise uma oportunidade, né? Algumas pessoas que começaram a fabricar máscara, começaram a fabricar bota, começaram a fabricar roupas, né? Nós temos aí como exemplo muitas pessoas que fabricam hoje máscaras de tecido e que isso, em muitas regiões, tem sido uma base de economia familiar, né? As pessoas fabricando máscara, vendendo a 5, 7, 8, 10 reais a máscara, e com esse dinheiro das máscaras, as pessoas têm comprado comida, né? Então, num momento de crise, essas pessoas que são empreendedoras, elas viram uma oportunidade em poder vender um produto e poder, em consequência, ganhar dinheiro disso, né? Então, o empreendedor, ele tem essa vertente de poder enxergar no mercado oportunidades, e de poder enxergar, mesmo em momentos de crise, uma oportunidade de poder ganhar dinheiro, tá? Legal, legal. Então, vou compartilhar com vocês minha tela, né? Vou compartilhar com vocês a minha tela e quero lembrá-los, olha só, vou olhar aqui para o meu quadro, que no dia 1/9, dia 1º de setembro, às 19 horas, né, numa terça-feira, nós vamos ter a nossa aula ao vivo, nós vamos ter a nossa aula online. Eu convido todos vocês a participarem da aula, né? Nós vamos ter a oportunidade de conversar, nos conhecer, debater tópicos, eu ouvir perguntas de vocês, e essa interação ela é maravilhosa, eu adoro essa interação. Eu convido todos a participarem, então, dia 1º de setembro, às 19 horas, horário de Porto Velho, às 20 horas, horário de Brasília, tá? Para que a gente tenha a nossa aula online, para que a gente tenha a nossa aula ao vivo. Eu vou disponibilizar no AVA o link da nossa aula, né? Então, vocês vão entrar lá no AVA, vão entrar no link da aula e nós vamos entrar numa sala de reunião para que a gente consiga ter a nossa aula online, para que a gente grave 2 horas de aula online, 2 horas de interação com vocês, de discussão, de debate, de ouvir um pouco vocês sobre o empreendedorismo. Tá bom, galera? Então, vou compartilhar com vocês minha tela. Vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir, que nosso tempo é muito curto, né? E a gente tem muita coisa legal para falar sobre empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Olha que legal. Pode ser um negócio, pode ser um projeto, né, como, por exemplo, o empreendedorismo social, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impactos no cotidiano das pessoas. E esse empreendedor, ele pode ter lucros, ele pode ter resultados positivos. Esse resultado positivo nem sempre se reflete ao lucro, ao dinheiro. Como eu falei para vocês, nós temos uma forma do empreendedor que é o social. E que esse social, muitas das vezes, ele não busca o dinheiro, ele não busca o lucro. E ele busca mais uma satisfação pessoal dele em ter ajudado as pessoas. Tá? Então, o empreendedor é isso. É a oportunidade, é a capacidade que a pessoa tem de identificar oportunidades, né? De poder enxergar na frente, de poder ver as coisas, né? E a partir dessa visão de futuro, ele identificar que ali, naquele local, naquele momento, ele pode criar um empreendimento e que esse empreendimento pode trazer a ele resultados positivos, né? Resultados positivos. Legal. Eu espero que nessa aula, né, nesse curso,
a gente possa ter muitos empreendedores, muitas pessoas que, com o conhecimento que vão adquirir nesse curso, possam pensar em novos negócios na sua região e possam abrir empresas e que possam, claro, gerar emprego para as pessoas. Né? Que, lembra que eu falei para vocês que esse empreendedor de negócio ele é o pilar da economia, e é verdade. Eu espero que muitos alunos meus possam aí pensar, né, refletir sobre essa possibilidade e que apliquem todo o conhecimento técnico, né, para você, aluno que já tem uma formação superior, para você, aluno que tem um curso técnico, para você, aluno que tem vontade de ser empreendedor, para que você use toda essa sua vontade, para que você use toda esse seu conhecimento, essa sua característica para abrir um empreendimento aí na sua região, gerando emprego, gerando renda, né, e ajudando a sociedade a superar esse momento difícil e ajudando a sociedade a se transformar numa sociedade melhor e mais justa. Legal, legal. Vamos avançar, né? Vamos avançar. Vamos avançar aqui. Esse empreendedor é um empreendedor que está conectado, né? Esse empreendedorismo moderno, ele está conectado, ele vive no mundo das conexões, né? Ele vive no mundo da tecnologia da informação. Hoje a gente tem uma tendência de que as coisas, de que o 5G venha e de que as coisas elas sejam conectadas, né? Então eu vou ter o meu celular conectado na minha TV, eu vou ter meu celular conectado na minha energia elétrica que eu posso ligar e apagar através do meu celular, o alarme da minha casa, o sistema de monitoramento da minha casa, né? Daqui a pouco os carros também vão ser conectados, né? Eu vou entrar no meu celular, vou digitar, quero sair da minha casa, quero ir para o Instituto Federal, eu vou entrar no meu carro, vou ficar sentadinho lá e meu carro vai me levar lá, né? Então a ideia de que as coisas elas são conectadas e de que a evolução, isso é uma tendência, isso é uma evolução, e de que esse empreendedor ele precisa observar isso, né? De que a tecnologia da informação ela é muito importante para que a gente tenha sucesso no nosso empreendimento e de que esses produtos eles vão viver uma era de conexão. Então, você, empreendedor, precisa observar isso, né? As oportunidades, né? Nós falamos um pouco sobre isso, né? O empreendedor ele precisa visualizar isso no mercado, né? Professor, e como eu vou saber que isso é uma oportunidade? Muitas pessoas têm uma visão de futuro, conseguem observar isso. A gente tem outras formas de descobrir isso, fazendo pesquisas, né? Professor, pode dar um exemplo, professor? Posso dar um exemplo. Poxa, eu moro aqui na rua da minha casa, aqui no meu bairro. O que está faltando de empreendimento aqui no meu bairro, aqui na rua da minha casa? É uma padaria? É um açougue? É um supermercado? É um carrinho de espetinho? É um carrinho de cachorro-quente? É uma máquina de sorvete? Mas eu não vou saber. Professor, e como é que o senhor faz para poder descobrir isso? A gente tem muitas formas, tem técnicas. Uma delas é a pesquisa de mercado, né? Eu faço uma pesquisa das pessoas que moram nessa rua, nesse bairro, vou perguntar ao pessoal que mora nessa rua, vocês, público-alvo que moram aqui nesse bairro, o que vocês acham que está faltando aqui nesse bairro? É a padaria? É o açougue? Né? É a sorveteria? Vocês vão me falar, né? E o grande erro do empreendedor é esse, né? Quando você pega o dinheiro, você vai abrir um empreendimento, você vai abrir o que você quer. Eu vou abrir agora, eu estou com dinheiro, eu vou abrir a padaria na rua da minha casa. Mas muitas das vezes as pessoas que moram na rua da sua casa, elas não querem a padaria. Elas preferem um supermercado, elas querem um açougue, elas querem o carrinho de espetinho, um carrinho de cachorro-quente. Então o empreendedor ele já erra aí, né? Na hora de identificar que tipo de negócio ele vai abrir. Porque geralmente ele abre o que ele pensa que é bom. Mas o empreendedor ele não deve abrir o que ele pensa que é bom. Ele tem que abrir o empreendimento, né, que tem demanda. Ele tem que abrir o empreendimento no qual as pessoas querem, desejam, anseiam, e de que realmente há uma necessidade. E nós vamos descobrir isso fazendo uma pesquisa de mercado, né? Um bom empreendedor, ele elabora a pesquisa de mercado e vai perguntar das pessoas, você que mora lá na minha rua, o que você acha que falta aqui na rua? Você que mora lá no meu bairro, que tipo de empreendimento você acha que falta aqui no nosso bairro? E diante disso, você montar gráficos, tabular, né, gerar estatísticas e aí observar
o que as pessoas falam, né, de empreendimentos que faltam, né, para que a gente, em cima disso, em cima desse estudo, em cima dessa análise, a gente possa tomar decisões, né? E isso, essa análise, ela gera, sim, estudo de mercado, oportunidade, visão de futuro. Isso é importante, né? O empreendedor ele precisa disso, né? Nesse momento de crise, eu volto a lembrar do exemplo que eu dei. Nesse momento de crise, as pessoas estão aproveitando, né, desse momento de crise e gerando oportunidades, né? Como o exemplo da máscara, né? Nós temos famílias que estão desempregadas, por exemplo, na sua região. Você deve ter um exemplo disso. E que fazem máscaras para vender. E que essas máscaras hoje elas acabam sendo a sustentabilidade financeira de uma família dessa, né? E que isso é legal. No momento de crise, você observa a oportunidade e ganha dinheiro com isso. Legal, bacana. E os desafios, né? Nós temos aí imensos desafios, né, que nós vamos encontrar, né, para poder implementar o nosso negócio. E um desses desafios que a gente enfrenta agora, nesse momento de pandemia, é a gente poder, em muitos momentos, não ter clientes próximos, aglomeração. Imagina hoje você é empreendedor que tem sua loja no shopping. Imagina hoje você é empreendedor que atua na área do setor hoteleiro, no setor de turismo, no setor imobiliário, né? Imagina hoje você que atua no setor de entretenimento, né? O bar, a conveniência, né? A casa de show, casa de festa. O que nós vamos fazer? Quais são os desafios que nós temos pela frente no período de pandemia e no período de pós-pandemia? Então, esse empresário, ele está estudando, ele está observando o comportamento das pessoas, né? E que esse comportamento das pessoas, né, ele vai gerar para esse empresário o sucesso ou o fracasso, né? O sucesso ou o fracasso, né? Então, isso tudo são desafios, né? E nós precisamos encontrar formas, maneiras, métodos de poder superar esse desafio. E como a gente supera esse desafio? Sendo criativo, sendo inovador, pensando em soluções, né, em formas de que nós vamos implementar metodologias dentro do nosso negócio para poder ter sucesso, né, para poder ter sucesso, né? Isso é muito importante. A gente já vê aí algumas medidas aí em alguns segmentos, né, que instigam esses desafios e diminuem aí esses prejuízos, né? Por exemplo, ontem eu vi que a Latam e a Azul montaram parcerias para fazer voos em conjuntos, né? Então, legal. Então, se eu tenho um avião da Azul, né, que eu vou metade dos passageiros, eu tenho outro avião da TAM, da Latam, que vai com outra metade, por que eu vou fazer 2 voos com metade do avião vazio? Então, eu faço um voo e junto o avião, por exemplo. Então, é uma forma que as empresas têm de poder se juntarem, né, se aglutinarem nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, para poder diminuir custos, para poder continuar sobrevivendo no mercado. Então, nós, empreendedores, nós, empresários, nós precisamos, nesse momento de crise, nos reinventar. Um outro desafio a ser superado, né, é o e-commerce. É o comércio que é feito através da internet, né? Então, esse empresário, nós temos aí muitos exemplos de empresários que nunca atuaram nas redes sociais, que nunca fizeram vendas através da internet, nunca utilizaram do e-commerce. E que muitos deles, às vezes, não sabem nem ligar o computador. Mas que nesse momento de pandemia, de crise, isso tem sido um desafio para ele, para a empresa dele, né? Ter um site, criar um aplicativo, fazer vendas através da internet, utilizar as redes sociais, utilizar o celular, utilizar o computador, né, para que ele consiga sobreviver. Isso tem sido um desafio, né? Para alguns empresários isso já é rotineiro, mas para outros isso é novidade. Alguns empresários não vendem pela internet, alguns empresários só vendem no balcão da loja. Você tem que ir lá, você tem que passar o cartão, você tem que olhar o produto, pegar o produto, falar com o vendedor, né? E outros empresários utilizam aí da internet, né? Então, isso são também formas de poder
enfrentar essa crise, enfrentar esses desafios que vivemos aí nesse momento de crise. E, galera, outra coisa, na constituição das empresas, né, nós temos empresas que só atuam no mundo da internet, né, e atuam através do mercado eletrônico. Nós temos empresas que só atuam no meio físico, que são as empresas tijolo-cimento. E nós temos as empresas que são híbridas, um pouquinho de cada, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, como, por exemplo, a Americana, né? Você pode ir lá na loja comprar o produto, e você pode também pelo site ir lá e pedir o produto, né? Então, esses pequenos negócios, muitas das vezes, eles não têm uma ferramenta, um aplicativo, uma página na internet capaz de poder ajudar o cliente, ajudar o empreendedor a entrar no aplicativo, no site, e comprar um produto e no próprio site fazer o pagamento com cartão de crédito, né? Isso tem sido um desafio, mas para o empreendedor de sucesso, para o empreendedor que tem visão de futuro, ele vai transformar esse desafio, né, em uma oportunidade, gerando aí para ele, num futuro próximo, mais lucro, né? E acredito eu que isso deverá ser uma tendência e um comportamento das pessoas nesse novo mercado pós-pandemia, né? Acredito eu aí que as pessoas vão comprar mais pela internet, acredito eu que as pessoas deverão fazer um volume maior de negócios utilizando a rede de computadores. Compartilhando com vocês uma pesquisa que eu vi esses dias, e a pesquisa ela perguntava justamente isso: qual é o novo comportamento das pessoas, né? Aí a pergunta: o que você não faria depois da pandemia? O maior número de respostas das pessoas foram: as pessoas vão evitar ir para o shopping, as pessoas vão evitar fazer viagens, as pessoas vão evitar entrar em avião, as pessoas vão evitar ficar hospedadas em hotéis. São situações que tiveram um número muito grande de respostas, né? Então, isso significa que as pessoas elas vão se resguardar, elas vão se preservar, porque esse é um momento difícil, é um momento de um vírus que nos persegue e que a gente ainda não tem a cura disso, e que nesse momento as pessoas vão evitar isso. E eu, empreendedor, preciso entender isso. E de que forma eu vou entender, de que forma eu vou encarar isso como um desafio para poder superar isso e manter a minha empresa aberta, né? Gerando aí lucro para que eu possa pagar meus funcionários, meus colaboradores e continue com o meu negócio e o meu empreendimento aberto, né? Então, esse é um ponto de interrogação no qual o empreendedor ele precisa ter muita criatividade, pensar, ser inovador, né? E utilizar aí das ferramentas tecnológicas para poder ter sucesso no seu empreendimento, tá? O que mais, galera? O que mais? Então, nós ainda temos aí 7 minutinhos, né? O que mais? Tendências, né? Tendências, né? Nós estávamos aí falando brevemente sobre isso, né? Então, um empreendedor, um empresário que tem uma visão de futuro e consegue observar essa tendência, ele tem uma grande chance de poder ter sucesso, né? Então, para definir a tendência, é necessário considerar alguns fatores, alguns aspectos, né? Chegou uma época, vou dar o exemplo de cor de veículo, né? Chegou uma época que comprar carro branco era moda. Aí chegou uma outra época que comprar carro preto era moda. Chegou uma outra época que comprar carro amarelo era moda. Então tudo isso é moda, é tendência, né? E essa tendência, essa moda, ela passa, né? Mas o empreendedor que observa isso, ele antecipa o comportamento das pessoas, ele tem chance de ter sucesso, né? Então, é igual o corte de cabelo, né? Existe uma época que o corte de cabelo ele tem uma moda, ele tem uma tendência ali, né? Hoje nós estamos aí, para os homens, por exemplo, a tendência, a moda é ter barba, né? Então, existe moda, existe tendência no mercado também. E o empresário, o empreendedor, ele observa isso no mercado. Qual é a tendência? Qual é a moda? O que as pessoas vão fazer? E ele projeta o empreendimento dele para isso, né? Para que num período ele consiga atender essa moda, essa tendência. E isso é legal. E isso deriva do comportamento das pessoas. Esses aspectos, eles derivam do comportamento das pessoas, né? Então, o comportamento das pessoas vai definir essa tendência, vai definir essa moda. E isso é importante, né?
também deriva aí dos aspectos das características das pessoas, né, dos grupos a serem analisados num determinado período de tempo. Como, por exemplo, eu defini características de um público-alvo, né? Pessoas que moram na região leste da cidade têm uma característica. Pessoas que moram na região sul da cidade têm uma outra característica. Pessoas que moram na região norte da cidade têm uma outra característica, né? Pessoas que ganham mais de 10 mil reais têm uma característica. Pessoas que ganham um salário mínimo têm uma característica. Os homens têm uma característica, as mulheres têm outra característica. E aí nós estamos montando características. E essas características, esses grupos que são semelhantes, eles acabam aí sendo estudados, né? Observados o comportamento. O empreendedor, ele observa o comportamento dessas pessoas para, a partir daí, ele montar estratégias para poder vender os seus produtos. Então, observe, pessoal, que tudo isso é feito através de estudos, através de pesquisas, através de leitura, através de estratégias, né? Então, eu, empreendedor, para mim poder vender os meus produtos, para mim poder vender os meus serviços, eu vou observar os comportamentos, né? Eu vou observar o quanto esses grupos eles são parecidos, semelhantes, para, a partir daí, eu montar as estratégias para poder vender o meu produto, para poder vender o meu serviço. Que legal, que bacana, né? A administração, o empreendedorismo, ele acaba sendo um fator relevante para que a gente consiga estudar o comportamento das pessoas, para que a gente consiga observar essas tendências, né, essa moda, e isso é muito legal para que a gente consiga ter sucesso no ambiente empresarial, para que a gente consiga ter sucesso dentro da nossa empresa, ou seja, e também dentro da empresa no qual nós vamos montar, né? Eu gostaria, então, já nos minutos finais aí, eu gostaria de poder relembrá-los, anotem aí na agenda de vocês, que no dia 1º de setembro, às 19 horas, horário de Porto Velho, né, às 20 horas, horário de Brasília, né, nós vamos ter a nossa aula online, a nossa aula ao vivo, né? Nós vamos ter 2 horas de aula. Eu convido você, aluno, a participar dessa aula ao vivo, dessa aula online. É um momento de interação, é um momento de ouvir perguntas, é um momento de ouvir vocês, é um momento da gente poder estar ao vivo, estar online, conversando sobre empreendedorismo, tá? Então, não esqueçam, anotem aí na sua agenda, dia 1º de setembro, às 19 horas, horário de Porto Velho, às 20 horas, horário de Brasília, para que a gente possa adentrar nessa sala virtual, para que a gente possa entrar nesse link e ter a nossa aula online, tá? Eu gostaria de deixar aqui meu cumprimento a todos, o agradecimento, tá? E convidá-los, então, para o dia 1º de setembro, todos assistirem a aula online. O link será disponibilizado lá no sisteminha do AVA, tá? Você, aluno, deve entrar lá no AVA e entrar na sala virtual. Quero lembrá-los, então, nesses minutos finais, eu quero lembrá-los o seguinte, que eu fiz o carregamento das apostilas, do material em PowerPoint, eu fiz o carregamento do material em PowerPoint, e que esse material em PowerPoint ele vai servir como nossa fonte de pesquisa, como nosso material principal, né? Então, baixem lá todos os slides, estudem, deem uma lida, né? Assistam o vídeo, para que a gente consiga atender os tópicos da ementa. Quero lembrá-los o seguinte, que a nossa avaliação ela foi dividida em 3 partes, né? Eu fiz 3 questionários, cada questionário tem 5 perguntas. Você, aluno, vai entrar lá e responder esse questionário, né? Você, aluno, vai entrar lá e responder esse questionário, né? E no final eu vou ter uma nota de cada um, né? Vou saber quem respondeu, quem não respondeu, vou saber quem acertou, vou saber quem errou. E muitas das perguntas, elas estão aqui, as respostas, elas estão aqui na nossa aula, no nosso slide. Então, assistam às aulas, olhem o material em PowerPoint e respondam os slides de forma equilibrada, devagar, com calma, leiam as perguntas,
tá? E nós teremos aí também os tutores que vão estar no chat, nos fóruns, conversando com vocês, tirando dúvida, né? E porventura esses tutores podem me procurar com alguma dúvida, com alguma eventualidade, né? Com algum esclarecimento que eu possa dar a vocês, alunos, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de deixar meus cumprimentos de muita paz e muita saúde a todos vocês, e espero todos vocês, no dia 1º de setembro, às 19 horas, horário de Porto Velho, às 20 horas, horário de Brasília, na sala virtual, para que a gente possa, então, dar continuidade à nossa aula online, a nossa aula ao vivo, e para que a gente possa dar continuidade ao nosso módulo, tá bom? Um grande beijo, muita saúde e muita paz a todos vocês. Obrigado.